Bom dia, irmãos, graça e paz, bom rever a todos. Nós estamos felizes, né? Cada um de nós está feliz em rever os demais irmãos e chegamos ao nosso momento hoje do nosso último culto deste ano. E nós vamos primeiro nos tranquilizar agora, acalmar, ter um instante de oração silente, nos preparar para o culto que nós vamos dedicar ao Senhor dentro de instantes. Que os irmãos possam ter esse momento de paz, para que nós nos preparemos para o nosso culto. Senhor, nós te agradecemos por estar presentes, Pai, à sua casa mais uma vez, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui cultuando, te servindo, Pai, falando do seu amor. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos, obrigado por cada membro dessa igreja, Pai, e que ela possa se unir ainda mais, se fortalecer ainda mais. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nos acompanha, Pai, nesse culto que nós dedicamos a Ti. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrir Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Estarei lendo o versículo ímpar e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo 27, todos acharam? Vamos fazer a leitura. A palavra diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do teu tabernáculo me acolherá. Elevará-me-á sobre uma rocha. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Perdão.
Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo. Pois. Amém. Meus irmãos, o salmista começa esse salmo primeiro sabendo quem é Deus em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele é, que Deus protege dos malfeitores, que Deus colhe e acolhe ele e protege ele dos exércitos maus. Na segunda parte desse salmo, ele está clamando ao Senhor, clamando para que Deus tenha condição de cuidar dele nos átrios dele, levá-lo para o lugar do reino, onde está Deus, onde Deus mora. O salmista pede isso, que ele confia no Senhor. Esse é um salmo que mostra confiança em Deus, a mesma confiança que nós temos. Esse é um dos motivos que nós precisamos ser gratos a Deus em tudo que Ele faz, porque Deus cuida de nós a todo tempo, em cada detalhe, e por isso nós precisamos agradecer a Ele. Vamos ter um momento agora de gratidão ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos a estar de pé, para juntos cantarmos um hino, e logo após quero convidar o nosso diácono César a nos elevar numa oração de gratidão ao nosso Deus. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Tá? Meus amados irmãos, nós iniciamos agora o nosso momento de arrependimento, de pedir de perdão dos pecados. Nós somos falhos, nós erramos, pecamos contra Deus e contra somente Ele. Nós não pecamos contra um irmão, contra outro, nós pecamos contra o próprio Deus. E por isso nós temos a condição, meus queridos, de estarmos nos arrependendo disso tudo, mostrando para Deus que nós falhamos, sabemos que nós erramos. Nós erramos muitas vezes até mesmo em pensamento, e nós precisamos nos reconciliar com Deus. A única forma de fazer isso é através do perdão. É mostrar que nós reconhecemos os nossos erros, reconhecer todas as nossas falhas e não voltar a errar. É difícil. É difícil porque o pecado que mora em nós, que habita em nós também, e que nós convivemos com ele a todo tempo, ele nos assedia para que nós possamos cometer esses erros e negar a Deus. É isso que o pecado faz, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor. Mas Ele deu o seu Filho, para que nós pudéssemos nos arrepender, pudéssemos mostrar para Ele que nós reconhecemos todas essas falhas, e que nós estamos aqui de coração aberto, reconhecendo todos esses erros, e nos arrependendo verdadeiramente. O arrependimento não é um simples pedido de desculpas. O arrependimento não é simplesmente, olha, eu errei ali, eu sei que eu errei. Não, é realmente reconhecer que isso nos afasta de Deus. Então que nós possamos ter esse momento agora, de oração silente, pedindo para Deus, para que Ele nos perdoe os nossos pecados. Oremos. Ao final de um instante de oração, quero convidar o diácono Júnior a nos elevar numa oração de perdão dos nossos pecados. Amém. O texto de Colossenses 3, de 5 a 11 diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão,
lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Meus irmãos, esse texto deixa claro, esse momento em que nós tivemos aqui, de nos apresentar a Deus, é porque nós nos transformamos em novos homens. Nós deixamos aquilo que nós fizemos de errado para trás. Então, meus irmãos, a partir do momento em que nós nos apresentamos em arrependimento, Deus nos perdoa, mas aqueles que realmente se transformaram. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Você tem um compromisso com o Senhor. Você tem a presença de Deus. E na presença dEle, você se arrependeu. Reconheceu os seus erros. E agora você é um novo homem. Tudo ficou para trás. Agora tudo é novo. É uma nova vida, uma nova caminhada. Meus irmãos, nós iniciamos agora esse momento de louvor. Vamos iniciar o nosso momento em que nós vamos louvar a Deus, cantar hinos, convidar o nosso irmão Saulo. E enquanto ele se prepara, eu vou transmitir alguns recados. Os nossos recados serão sempre entre o momento de arrependimento e o momento de louvor, para que nós possamos concluir o culto com a mensagem completa. Então, meus irmãos, já trazendo os nossos recados, ontem nós estivemos na aldeia São João. Nós somos de uma pequena comissão para falar com o cacique. Ontem não houve atividade, não houveram brincadeiras, não houve lanche, não teve nada. Nós fomos lá de uma forma diplomática falar com o cacique da aldeia. Fomos nos apresentar o nosso projeto, falar, aqui nós fomos lá. Nós fomos ali tratar com ele, primeiro para que ele autorize, né, confirme como cacique, que nós podemos realizar as nossas atividades lá. Porque ele é a autoridade. A palavra diz que nós devemos reconhecer a autoridade, porque toda autoridade foi dada por Deus. Esse é um dos motivos que nós fomos lá. O outro motivo é para deixar claro que nós não fomos ali para brincar, nós não iniciamos ali nada para começar e parar, nós começamos algo que nós vamos levar isso muito longe. Até um dia que nós possamos plantar ali realmente uma igreja, colocar ali um líder para que ele possa conduzir aquela comunidade. Mas até esse momento nós estaremos ali presentes. E mesmo assim, depois disso, nós ainda vamos algumas vezes e vamos várias vezes visitá-los. Porque nós ali vamos plantar uma igreja do Senhor. Nós não estamos ali para falar que nós somos fazendo um trabalho evangelístico. Nós somos ali para falar do reino de Deus, apresentar esse reino. Muitos ali já conhecem, muitos ali já têm um entendimento, mas a grande maioria não conhece o verdadeiro reino. E nós apostamos nos irmãos para isso. Então, por esse motivo, nós fomos em
um pequeno grupo. Nas próximas visitas, a próxima será no dia 11, nós gostaríamos que a grande maioria da igreja pudesse participar. O próximo recado é que durante as semanas nós não teremos atividade, né? Essas atividades voltarão na outra semana, na realidade, né? Então nós vamos, por conta do Réveillon, né, e visitas, todos aqui, né, com seus afazeres, nós vamos ficar mais essa semana sem as atividades semanais. Domingo nós voltaremos o culto no horário normal, às 19 horas, ok? Até o culto da ceia, que será na outra semana. No dia 12 nós teremos a ceia, aí será de manhã, tá? Por enquanto nós vamos fazer assim até que nós consigamos colocar em ordem essa questão da ceia, ok? Então os cultos de ceia serão pela manhã, tá bom? Eu acho que eram só esses recados por enquanto, né? Passar a palavra agora para o irmão Saulo. Querido, fica à vontade. Ao final pode orar, tá? Bom dia, irmãos. Vamos ficar em pé para a gente louvar o Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o teu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. O que? Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor,
nós acordamos, irmãos, Deus, Ele segura as nossas mãos porque nós somos capazes de fazer coisas que nós nem imaginamos, sabia? Paulo diz em Coríntios que ele falava assim, olha, vocês estão muito preocupados com o pessoal lá de fora. Aqui dentro tem gente que vai levar vocês para pecar. Como é profunda essas palavras, irmãos. Poucas coisas podem fazer. Muita gente fica muito preocupada com as coisas que estão acontecendo no dia a dia lá fora. E esquece o que está dentro. Quando nós estamos falando dentro, não é dentro da igreja, irmão. É dentro do nosso coração. Seu coração é turbinado por desejos, vontades, coisas horríveis diariamente. Salmo diz que nós vamos ser cobrados pelos pensamentos que nós temos. Então, tudo aquilo que você e eu temos pensado ou imaginado durante nossos dias, que seja horrível, isso vai ser cobrado lá no dia. Vai ser posto à mesa. Por isso que a graça de Deus, já disse aqui uma vez, Deus tirou você de um lugar feio e é impossível você, uma vez que já foi tirado de um lugar terrível, voltar para o mesmo lugar ou desejar o mesmo lugar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tudo de novo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Só foi que eu nasci, ó Rei Jesus. A tua igreja canta, só prazer é te louvar, meu prazer é estar onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh Deus, estamos na sua casa, Pai. Cuida dos seus filhos, cuide dos pensamentos dos seus filhos, as atitudes dos seus filhos. O Senhor sempre está nos segurando, ó Pai, para não fazer o pior. Ó Deus, a tua graça é infinitamente, ó Deus, quando nós enxergamos isso, ó Pai. E aí, ó Deus, quando nós temos um entendimento disso, nós estamos aqui, ó Pai, porque é maravilhoso estar na sua casa, ó Pai. É bom te louvar, ó Deus, é bom estar, ó Pai, contigo, ó Pai. O Senhor fortalece a sua igreja, ó Pai, sempre, Pai, quando nós estamos junto em igreja, ó Pai, junto em irmãos, ó Pai. O Senhor tem alimentado nossas vidas, ó Pai, através da Tua Palavra. A Tua Palavra, ela continua aí viva e viva, Pai. Passam anos e ela continua forte. Continua ali, Pai, pujante, Pai. Todos querem debatê-la e todas as vezes esses homens, elas vão e perdem, Pai. Isso é maravilhoso, Pai, porque, ó Deus, o nosso entendimento mundano, Pai, não pode, ó Pai, chegar perto do Senhor. É pela Tua graça, ó Pai, que nós estamos aqui. Somente pela Tua graça, ó Deus. Ó Deus, a cada dia mais o Senhor tem colocado gente ao seu rebanho, Pai. O Senhor sempre tem trazido gente ao seu rebanho. É o Senhor que traz, ó Pai. Nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer é sempre cantar e louvar e falar do Teu amor, ó Pai. E o Senhor tem feito, ó Pai. Todos os dias o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, o Senhor tem colocado, Pai, graça, Pai, em nossas famílias, ó Pai. O Senhor tem mostrado barreiras, ó Pai, tirado grandes barreiras, ó Pai, em muitas coisas que nós temos visto, ó Pai. E o Senhor está lá, Pai. E nós, ó Pai, muitas vezes somos, ó Pai, estamos dormindo, ó Pai. E não temos enxergado, ó Pai, o que o Senhor tem feito. Olha aí o sol, olha a chuva que passou, ó Pai. Olha o tempo bom, ó Pai. O Senhor está aí. O Senhor está mostrando todos os dias, ó Pai. As aves, a natureza, tudo tem mostrado, Pai, a bondade que o Senhor tem para todos nós aqui que está nessa terra, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Perdoa, ó Deus, o pecado dessas pessoas. Aqueles que não têm enxergado, ó Pai. Abra os olhos deles, ó Pai. Eles precisam do Senhor, ó Deus. Colocamos, ó Pai, esse ano que nos passou, ó Pai, que o Senhor nos abençoou demais, ó Pai. O Senhor trouxe para nós muitas bênçãos, ó Pai. E as vezes que nós estamos falando, Senhor, é a libertações de muitos pecados, ó Pai. A bênção maior é isso, Pai, não depender de nada se não for do Senhor. E a cada dia enxergar, ó Pai, que o Senhor tem, ó Pai, transformado as nossas vidas, ó Deus, transformado nossos entendimentos, nossos pensamentos, ó Pai.
a grande mudança em nossas vidas, Pai, a prosperidade, Pai, é ficar mais próximo do Senhor, Pai, e a cada dia estar sempre rebaixado, ó Pai, de entendimento, ó Pai, que nós não podemos nada, Pai. Isso é maravilhoso, Pai. E isso, Pai, nós te agradecemos nesse ano que passou de 2024. Fique conosco, Pai, durante esses dias, ó Pai. E o próximo ano, Pai, se for da sua vontade, Pai, estaremos aqui novamente louvando e te agradecendo, Pai. Tudo, ó Pai, o Senhor tem dado, tudo o Senhor tem colocado, ó Pai. Deus, abençoe os teus filhos, ó Pai, que eles possam ser engrandecidos pelo Senhor todos os momentos. Agora a hora mais importante, ó Pai, que a tua palavra vai ser falada. A sua palavra vai vir em nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, nos arrepender, ó Pai. Que nós possamos pegar esta palavra, Pai, colocar em nossos corações, meditar esta palavra e buscar o Senhor através dos seus grandes servos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 A igreja pode se assentar. Vamos iniciar nossa mensagem de hoje. Nós estamos chegando a mais um final de ano. Automaticamente o início de um novo ano. E muitas vezes nós fazemos planos durante o ano. Nós iniciamos um ano já com uma lista de coisas que nós pretendemos realizar durante aquele ano. E por conta de alguns percalços, alguns problemas, não acontecem essas coisas. Esses planos que nós fazemos não eram os planos de Deus. Muitas coisas que nós tentamos organizar no ano que se passou, não aconteceram. Imagina que isso acontece praticamente com todos nós. Se nós pegarmos a lista do que nós planejamos no início do ano e formos fazer um balanço agora no final do ano, nós vemos que nós deixamos de cumprir coisas de 2018, que vai ficando, e por conta de alguns problemas, alguns acidentes, alguns incidentes, essas coisas acabam ficando para trás. Talvez a perda de um ente querido, talvez uma doença, dificuldades financeiras, problemas em relacionamentos, problemas de trabalho. Tudo isso que nós planejamos para a nossa vida não acontece. E a primeira coisa que nos vem à mente tinha tantos planos, mas os nossos não são os planos de Deus. E uma segunda coisa, e o mais importante, é que vem um desânimo. Porque nós não conseguimos realizar aquilo que nós pretendíamos. Porque tudo aquilo que nós queríamos fazer começa a nos dar alguns questionamentos. E esse maior questionamento é: como é que nós vamos renovar as nossas esperanças? Como é que nós vamos, diante de todas essas dificuldades e de um novo ano que se abre, como se fosse um passe de mágica, tudo que era ruim ficou em 2024, pulou 2025, opa, tudo novo. Não é um passe de mágica. A virada do ano, a passagem de um ano para o outro, é um dia após o outro. E não é que passou um momento, soltaram fogos e que passou tudo. As coisas difíceis continuam ali. E aí quando chega no dia 2, nós acordamos e falamos: e agora? Como é que nós vamos renovar tudo aquilo que nós tínhamos antes? Todas as esperanças que nós tínhamos, como que nós vamos renová-las? Essa experiência, meus irmãos, é uma experiência de praticamente todos nós. Toda virada de ano, todo final de ano, início de ano, o próximo ano, é como se fosse uma questão de virar a chave. Só virou a chave e está resolvido.
tirou o papel do calendário lá, já dezembro, pum, virou uma vida nova. Não é vida nova. Uma vida nova que nós procuramos, e é ela que vai nos dar a condição que nós precisamos, que é a paz em Cristo. Ela nos dá a esperança, ela nos dá a renovação. E o que nós precisamos fazer quando um novo ano, um novo momento, nós queremos algo novo na nossa vida, nós precisamos fazer. Nós precisamos encontrar a palavra de Deus, porque é nela, é ela que renova as nossas esperanças, é ela que nos dá um novo caminhar, ela que nos dá um renovo, é ela, não são os fogos. Não é a virada do relógio, o badalar das 12 horas. Não é a mesa posta, uma ceia bonita. Não é isso. É a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos. Capítulo 15, versículos 13 e 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 15, 13 a 14, a palavra diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Até aí. Pai, nós te pedimos, fala conosco, Pai, através dessa palavra, Pai. Usa essa mensagem para nos motivar, Pai, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus, para que nós possamos ter uma vida nova, Pai. Que seja agora, que não precise, Pai, chegar à meia-noite do dia 31 para o dia 1º, Pai. Que seja agora, que essa esperança se renove nos nossos corações. Pai, assim eu te peço, no nome santo de Jesus, amém. O tema de hoje é motivados pela esperança em Cristo. Paulo está descrevendo na carta aos Romanos, e quando ele escreve essa carta, particularmente aqui no capítulo 15, ele estava em Corinto, ou em Éfeso, tá? Não fica muito claro, mas no versículos 22 a 29, nós vemos essa resposta. E é justamente o momento em que ele se prepara para a viagem, que ele está planejando para a Espanha. Imagine que Paulo planejava uma viagem, assim como nós planejamos o próximo ano, assim como nós planejamos a nossa caminhada daqui a alguns dias. Paulo ia passar por Roma, e ele tenta organizar, porque essa igreja de Roma, e ele escreve essa carta, porque é uma igreja que passa por tensões, passa por dúvidas, erros e falhas em doutrinas, discussões, circuncisão, não incircuncisão, tá? Gregos, tá? Gentios, judeus, tantas e tantas coisas precisariam ser tratadas. E Paulo escreve essa carta para apresentar para o povo que dependeria de uma harmonia nas diversidades. Paulo fala aqui no capítulo 15, e de uma forma até teológica, que é necessário que os irmãos possam viver em uma comunidade. Mas dos detalhes que Paulo demonstra ali é a questão da desmotivação. Muitos estão desmotivados, muitos estão sem vontade. A igreja de Roma se reflete nas igrejas hoje, onde os irmãos estão mais acomodados, esperando que as coisas aconteçam, do que realizar a própria obra. Paulo está falando aqui não só para os judeus, os gentios, mas ele está falando aqui principalmente para os membros da igreja.
O povo de Deus está muitas vezes desmotivado. E Paulo mostra isso para eles. E não importa, porque tinha aquela história que, olha, eu não vou fazer isso porque aquele não é circuncidado. Ah, não vou fazer aquilo porque aquele é um gentil. Ah, não vou fazer porque... Por que isso? Por que que nós vivemos dessa forma? E aí nós nos acomodamos. Paulo está tratando isso. Não é nada diferente do que essa carta fala para nós hoje. Paulo enfatiza principalmente a graça de Deus. Essa graça é o fundamento da unidade cristã. Cristo, pela sua graça, Ele não escolhe quem Ele vai cuidar, Ele escolhe de todos, Ele escolhe a todos, Ele cuida de todos, Ele salva todos. Paulo fala sobre um chamado à santificação e à obediência pela vontade de Deus. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer e realizar a obra. Nós somos chamados para estar obedecendo. Nós somos chamados para estar cuidando das coisas do reino. E Paulo dá esse alerta. Paulo, quando ele fala sobre a esperança que está ali, a perseverança do versículo 4, ele vem mostrar para nós precisamos acreditar que as coisas vão acontecer como Deus quer. Não é como eu quero. Não é como você quer, não é como você planejou e fez aquela carta enorme de coisas que você pretende realizar no próximo ano. É como Deus quer. É isso que Paulo tenta falar para nós. É isso que Paulo tenta mostrar para nós. E como nós chegamos a esse momento de final de ano, nada mais propício do que renovar as nossas esperanças para tudo aquilo que não deu certo. Porque boa parte das nossas listas não foram realizadas por vários motivos, por várias circunstâncias. E tudo isso que não pôde ser realizado pode gerar um desânimo, um descontentamento, uma tristeza, uma frustração. E as coisas, elas evoluem. O que começa com uma simples tristeza e chateação, ela vira uma desmotivação, que vira uma frustração. E isso vem criando proporções. Isso gera ansiedade, pode gerar depressão. Olha como são coisas simples, pequenas, que podem nos colocar numa condição longe do Senhor. Porque tanto a ansiedade quanto a desesperança ou o estar entregue às dificuldades são pecados. E por conta disso nós precisamos ver onde está a fonte da esperança. Esse é o nosso primeiro ponto que nós vamos tratar hoje. A fonte da esperança é Deus. Se nós formos ler a nossa confissão de fé, lá no capítulo 2 dela, ela, se fosse para resumir ela, em poucas palavras, ela se resumiria em o Deus da esperança. Semelhança com o texto de Paulo? O Deus da esperança. Se nós lermos ali nos versículos do capítulo 15, os primeiros versículos, fala o Deus da esperança. Essa esperança, ela não está baseada nas nossas coisas, em circunstâncias externas, não, é tudo conforme Deus. Quando fala aqui da confissão de fé de Westminster, nesse capítulo, ele está falando de uma coisa muito importante. Primeiro que todas as coisas que são baseadas em circunstâncias de Deus, mostra o próprio caráter dele, que é um caráter imutável. Deus não muda. Por Deus não mudar, Ele fará aquilo que é o melhor para você. Se não aconteceu é porque Deus não quis. É como diz aquele louvor, né?
Se acontecer, aconteceu. Se não aconteceu, não aconteceu, porque Ele é Deus. Mas o caráter dele é imutável. O que Ele escolheu para nós, que é a vitória, ela já está garantida em Cristo Jesus. Ele não muda isso. As promessas de Deus não vão mudar, porque Deus é soberano e é fiel às suas promessas. Simples assim. Se Deus é desta forma, nós precisamos acreditar que sempre Ele estará conosco e sempre Ele estará fazendo aquilo que é melhor para nós. Então, se não aconteceu, é porque não era o momento para acontecer. E Deus sabe disso. Ou você acha que você conhece o futuro, ou você acha que sabe o que é melhor para você. Deus é soberano em todas essas coisas. E se nós formos fazer um paralelo disso, se nós lermos Lucas, capítulo 1, versículos de 30 e 33, o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Senhor. O texto diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vem cá. Vocês acham que quando o anjo apareceu para Maria, será que não deu um certo medo? Será que não deu um certo temor? Mas quando o anjo fala que ele é o Filho de Deus e ele será eterno no reino e não muda, porque é Deus que está fazendo. Através do Espírito Santo, ela reconhece isso. E quando nós reconhecemos o que o Espírito Santo fala conosco, nós nos confortamos. A princípio Maria teve receio, sim, com certeza, quem não teria? Mas quando é o Espírito de Deus que está falando conosco, nós nos tranquilizamos. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com isso, porque assim como nós falamos no início, das coisas que não acontecem, o mesmo temor de Maria, nós passamos em vários momentos da nossa vida. Mas nós precisamos lembrar que a esperança está em Deus. A esperança da nossa vida é o Deus maior. Talvez nós não imaginássemos que estivéssemos aqui hoje, que muitas coisas que nós estamos realizando, nós não estaríamos realizando hoje. Mas Deus sabe o tempo de cada coisa, e Ele é perfeito, Ele é soberano, e o principal, Ele é fiel às suas promessas. Então Ele sabe exatamente o que vai fazer para você. Uma das coisas que nós precisamos entender é que para nós reconhecermos isso tudo, nós precisamos meditar nas Escrituras. Quando nós entendemos o que acontece aqui com Maria, nós sabemos que se ela passou por isso, assim como tantos outros passaram por situações praticamente semelhantes de temor, de tensão, de receio, mas viram que Deus estava ali. Lembre-se de Davi, lembre-se de Zacarias, lembre-se de José. Todos eles confiaram em Deus, a esperança em Deus. Quando nós temos essa esperança em Deus, nós nos fortalecemos. Heber Campos Júnior destaca que a esperança cristã é fundamentada na obra redentora de Cristo, garantia pela soberania de Deus, garantida pela soberania de Deus. Vamos trocar isso em miúdos? A promessa de Deus para a nossa vida não muda. Quer ver como ela não muda? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Nós sabemos esse versículo de cor e salteado, né? Nós sabemos esse versículo, nós conhecemos ele. O problema é que muitas vezes nós não vivemos ele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então, se você acha que as coisas não deram certo, ou não estão dando certo, ou estão difíceis, é porque Deus está fazendo com que aconteça o melhor. Nós não temos esse entendimento, nós não conseguimos entender isso. É difícil, é difícil. Se fosse fácil, você não estaria aprendendo isso. Se você já soubesse isso, você não precisaria aprender. Deus cuida de nós a todo tempo, porque o propósito dele é fazer o melhor para nós. O segundo ponto é que a fé, para ter ela, para ter a esperança, depende de um meio. Mas como assim um meio? A fé, ela é justificadora. A fé é colocada em nós, e nós precisamos fortalecer ela. No nosso catecismo maior, na questão 72, a pergunta: que é a fé justificadora? A fé justificadora é a que salva. Ela é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria, da sua incapacidade e das demais criaturas para restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhe é oferecido no Evangelho para o perdão de pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Não ficou muito claro? Nós podemos também ver a questão 194 do Catecismo Maior. Lembra da oração que Cristo ensinou? Ali existem alguns pedidos. Ali tem a quinta petição. Qual que é ela? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para nós resumirmos, lá no nosso catecismo, diz que nós precisamos ter mais coragem para pedir. Mais coragem para que nós possamos ser animados e esperar em Deus. Nós precisamos pedir para Deus. Por isso que nós precisamos nos debruçar sobre a palavra. Por isso que nós precisamos orar mais. Por isso que nós precisamos estar mais próximos de Deus. O estar mais próximos de Deus não é só estar na igreja. O estar mais próximos de Deus é estar fazendo mais orações, é estar fazendo mais meditações na palavra, é estar evangelizando, é estar cumprindo a palavra, é estar lendo mais, aprendendo mais. Tudo isso faz parte. Muitas vezes nós somos relapsos com a palavra do Senhor. Se fizer uma pergunta para os irmãos: quantos aqui leram a Bíblia mais de uma vez? Não precisa levantar a mão, senão... Mais de 2, mais de 3, mais de 4, mais de 5. Quantos aqui leram a Bíblia 2 vezes no ano? Mas é difícil? Não, não é difícil. Se você dedicar poucos minutos do seu dia, todos os dias, e fazer um planejamento, você vai ler a sua Bíblia no mínimo 3 vezes no ano. No mínimo 3 vezes no ano. Ou seja, é possível, mas nós somos relapsos. Ou seja, nós pecamos, porque nós não procuramos a palavra do Senhor. Paulo menciona que a esperança cresce no vosso crer, onde a fé é o instrumento pelo qual recebemos as promessas de Deus. É pela fé que nós recebemos essas promessas. E nós só vamos alimentar elas se nós nos dedicarmos.
se nós conhecermos a Cristo, se nós caminharmos e estivermos com Ele a todo tempo. E só tem uma forma que nós podemos fazer isso. Uma não, duas, né? Tem duas formas. Uma é nos dedicando à própria palavra de Deus, à própria palavra de Cristo, porque ela é a palavra viva. E a outra é morrer e se encontrar com Ele. Essas duas formas. Até que a segunda forma chegue, se dedique na primeira. Se dedique na leitura, no aprendizado, no conhecimento. Isso vai alimentar a sua fé. Isso vai alimentar aquilo que vai fazer você entender ainda mais pela sua salvação. Marcos 5, 25 a 34 conta a história da mulher do fluxo de sangue. Com certeza todos aqui lembram essa passagem. Com certeza todos entendem essa passagem. Mas o que está ali implícito é a esperança fundamentada que existe ali naquela mulher quando ela vai encontrar a Cristo. O poder da fé dela no encontro com Cristo é o que salva ela, é o que cura ela. Nós temos essa fé. Nós temos a fé de que nós vamos encontrar com Cristo e nós vamos ser salvos. Nós temos essa fé. Nós precisamos estar meditando mais, estar tendo encontro com Ele. O encontro com Ele hoje está na palavra dEle, está na meditação, está no dobrar os joelhos, orar uns pelos outros, ajudar. Tudo isso faz parte de caminhar com Cristo. Tudo isso faz parte do nosso encontro com Cristo. Ou você está esperando só Ele passar e você tocar nas vestes dEle? Você não precisa esperar Ele passar, vá ao encontro dEle. Aquela mulher, ela foi ao encontro porque ela sabia Ele ia passar ali, ela vai até ali. Seria fácil ela ficar às margens da cidade, esperando Ele, assim, ó, uma hora Ele vai passar aqui. Tenho fé que uma hora Ele vai passar. É isso? A nossa vida não pode ser pautada dessa forma. Ficar sentado esperando que o mundo gire e num dado momento Ele irá passar ali? Não. Nós precisamos buscar a Cristo. Nós precisamos ir ao encontro dEle. Um ato de confiar em Deus, mesmo nas adversidades. Aquela mulher estava passando por um momento difícil. Aquela mulher estava lutando há anos por uma doença incurável. E ela vai buscar a solução. A única solução existente é encontrar com o Messias. E tocar nas suas vestes era o suficiente. E ela foi curada. Nós não precisamos correr e abraçar a Cristo. Nós não precisamos. Você quer sair correndo, pular e abraçar Ele? Vai ser o suficiente você só tocar nas vestes dEle. Vai ser o suficiente você estar próximo dEle. Não existe outra forma, meus irmãos. Para que essa nossa fé seja alimentada e a nossa motivação seja renovada, nós precisamos estar com Ele, ir ao encontro dEle. O reverendo Arival Dias, ele diz que a fé cristã é uma dependência total de Deus, pois só Ele pode nos dar esperança verdadeira, é só Cristo. Quando nós nos entregamos completamente a Ele, quando nós confiamos verdadeiramente e inteiramente nele, incondicionalmente, Deus está nos confortando, está nos tratando, está nos curando. É assim. E aí nós ficamos perguntando, e agora? O que eu vou fazer? E fico sentado esperando, e agora, Senhor? Eu não consigo sair daqui, Pai, não consigo levantar dessa cama, não consigo sair desse sofá, Pai. Não que eu não ande, mas que eu acho que eu não consigo.
Se você confia em Cristo Jesus, você tem que ir ao encontro dele. Se você confia em Cristo Jesus, você tem que buscar a Ele a todo tempo, não importa o que ocorra. O terceiro ponto, meus irmãos, é o fruto da esperança, que é o gozo e a paz. Assim como nós lemos no nosso texto base, Paulo afirma que Deus nos enche do gozo e da paz. É Deus que nos enche. É Deus que nos traz isso. De que forma? Através do Espírito Santo. É Ele que fala conosco. Esses frutos são evidências do trabalho do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Gozo e paz. A alegria completa, a satisfação plena e a tranquilidade, a paz, a segurança. Quando você está em paz, você se sente tranquilo, protegido, fortalecido, porque você está cheio do Espírito Santo. O que precisa é que nós possamos estar sempre cheios do Espírito Santo. E aí vem esse método que nós estamos aqui. Primeiro, nós nos dedicarmos. Primeiro, nós estarmos nos preparando. Segundo, o meio em que nós vivemos, em que nós buscamos a Ele. E um terceiro é o Espírito Santo. É receber esse fruto através do Espírito. A seção 8 do capítulo 8 da nossa confissão de fé, o texto inteiro dela diz: Cristo com toda certeza e eficazmente aplica e comunica a salvação a todos aqueles os quais a Ele adquiriu. Isso Ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. Não sou eu que estou dizendo, a confissão de fé está mostrando isso. Ela está esclarecendo que pela palavra, através da palavra e na palavra, nós encontramos esse Espírito Santo. É assim que nós precisamos buscar. Lembra de Atos 16:5? Quando Paulo está preso, Paulo e Silas presos, e que ele é acorrentado, ele judiado, ele maltratado. O que ele fazia? O que ele fazia? Ele louvava, ele glorificava a Deus. Você tem condição de fazer isso no momento de dificuldade? É no momento de dificuldade que você precisa louvar a Deus. Você louva a Deus. Qual que é o resultado disso? Qual o resultado de Paulo e Silas ali louvando a Deus? Não é o terremoto, é que todos ali foram transformados. Todos ali passaram a confiar e renovar a sua esperança em Deus. É nessa hora que nós precisamos confiar em Deus. É nas horas difíceis, é quando nós perdemos alguém, é quando nós passamos por dificuldade, perdemos o nosso emprego, perdemos as nossas finanças. É nessa hora que nós temos: Senhor, eis-me aqui, eu confio, Senhor, eu coloco, Senhor, a minha vida nas suas mãos, Pai. Mostra o caminho, Senhor. Eu confio que o Senhor dará vitória, Pai. Mostra para mim, Senhor, como que eu vou fazer nessa situação. O que eu devo fazer, Pai. E para que essa situação? Porque Ele sabe, Ele vai mostrar. Mas você precisa buscar. Se você não buscar na palavra, na verdade, no Espírito, você não vai encontrar. Não vai ser numa série da TV, não vai ser no noticiário, não vai ser numa revista, não vai ser na internet, não vai ser no aí, vai ser através de Cristo, porque só Ele pode te dar essa certeza da vitória. Não importa o que você faz, não importa a circunstância da sua vida, não importa a sua luta, a sua batalha. Isso significa que nós devemos cultivar o Espírito e o fruto do Espírito.
por meio de uma vida de devoção. Isso é devoção. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós entendemos que confiar nele é o plano perfeito para a nossa vida, nós sabemos o que ele vai fazer na nossa vida. Nós sabemos o que ele vai nos dar, a vitória. Nós achamos que a vitória é só a condição financeira, é ganhar algo melhor, é um prêmio. Não, é o reino, é encontrar o reino, é viver no reino, é caminhar com ele. Então, meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós passamos também a ser gratos pelas situações em que nós vivemos. E isso renova as nossas esperanças. Hernandes Dias Lopes fala que a verdadeira paz e alegria são encontradas em uma vida reconciliada com Deus por meio de Cristo. Não há outra forma. Quando você se reconcilia com Cristo, quando você se une com Ele, a esperança da sua vida é renovada. Então todos os planos que você fez, não importa se eles não aconteceram, importa que Cristo colocou algo melhor na sua vida. A esperança não pode ser baseada em um otimismo vazio. A esperança não é pode ser que dá certo. A esperança não é isso. E a esperança também não é aquela história a esperança é a última que morre. Não, não é. Não é. A esperança é uma confiança firme no plano redentor de Deus. Você confia no plano redentor de Deus? Com firmeza, com segurança. Eu creio nesse plano. Eu creio em Cristo. Eu creio nas coisas dele. Eu creio que ele padeceu. Eu creio que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Eu creio que ele nasceu da Virgem Maria. Eu creio que ele foi crucificado. Eu creio que ele me salvará nos últimos dias. Você crê? Essa é a base da nossa confiança. Ela é a fonte e a fé que nós precisamos ter. Nós falamos, meus irmãos, na introdutória, de alguém que pode aprender com esses erros que nós cometemos. De fazer planos. Não que nós não devemos fazer. Nós podemos sim fazer. Nós podemos fazer o plano, mas não com aquela ideia de falar assim, eu vou realizar tudo isso. É fazer o plano sabendo que muitas coisas ali Deus não permitiu na sua vida. Não era o momento. Não para você se frustrar, mas para você confiar ainda mais nele. Nós somos transformados, meus irmãos, por tudo isso. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono, no trono de Deus. Cristo para nos fazer felizes, para nos trazer alegria, nos trazer a paz. Ele se deu por nós. Nós precisamos entender isso, porque isso ajuda a fortalecer a nossa fé. Reconhecer o que Ele fez por nós. Reconhecer que se Ele fez isso por nós, Ele pode fazer muito mais. Ele pode nos dar a vitória que nós sempre buscamos. Ele pode nos dar o gozo e a paz que nós precisamos. Que nesse final de ano, meus irmãos, nós possamos renovar a nossa esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos depositar a nossa vida em submissão a Ele, que é o senhorio da nossa vida. Que nós possamos testemunhar a sua graça ao mundo.
Porque dessa forma, nós vamos renovar a motivação da nossa vida, renovar a esperança pela vitória, renovar tudo que Ele nos deu, para que nós possamos vencer. Porque Ele venceu, Ele destruiu aquele que queria nos destruir, Ele venceu aquele que nos queria a morte, Ele venceu aquele que nos levaria ao inferno. Se Ele fez tudo isso, Ele é capaz de nos dar muito mais. A gente fala de uma vitória, a vitória no reino, mas nós falamos do gozo e da paz agora. É isso que nós precisamos buscar em Cristo Jesus e pelo Espírito. Que nós possamos, meus irmãos, iniciar um novo tempo. Não é um ano novo, é um novo tempo. Um novo tempo que está nos alimentando agora e nos enchendo da graça, do amor e do Espírito Santo de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos, Pai, renova, Pai, a nossa motivação. Renova, Senhor, o nosso espírito. Renova, Pai, todas as esperanças que muitas vezes nós possamos ter perdido, Pai. Porque nós passamos por tantas batalhas e tantas lutas, Senhor. Porque nós passamos, Senhor, por momentos tão difíceis. Momentos, Senhor, de desespero, de tristeza, de angústia, Pai, de incertezas. Mas só o Senhor pode renovar isso em nós, Pai. Alimenta, Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor nos deixou, Pai, para que nós possamos nos mostrar, Pai, como novas criaturas, como aqueles, Pai, que vieram para fazer algo novo, Pai, para que nós possamos ter uma vida nova, cheia de gozo e paz, Pai, cheia de tranquilidade, cheia de amor, Pai, e de um ano, Senhor, com todas as bênçãos e todas as graças, Pai, e a misericórdia que o Senhor tem sobre a nossa vida, Pai. Que elas possam nos alimentar e nos dar, Pai, um fortalecimento, o renovo, Pai, que nós pedimos. Assim, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, vamos encerrar o nosso culto de hoje. Gostaria de convidar os irmãos para estarem de pé. Pedir para os nossos diáconos virem à frente. Fala uma coisa séria agora com vocês, hein? Agora o bicho vai pegar, hein? Seguinte, meus irmãos, vocês sabem que nós estamos a caminho de um novo tempo, né? E nós precisamos contar ainda mais com esses homens, tá? Binho, Saulo, tá? Vocês também, venham aqui à frente, por favor. Saulão, pode vir aqui. Saulo, vem aqui à frente também. Né? Como o Pedro também, o Pedrão e o Pedrinho são os dois únicos homens que sobraram, venham à frente também. Venham à frente. Os homens da igreja têm um papel importante. Né? Como eu sou baixinho, eu vou ficar aqui em cima, tá? Então, nós vamos encerrar orando, mas eu quero que vocês prestem atenção nesses homens. Esses homens representam, tá, a liderança da igreja de Bruna. Esses homens representam a força da igreja de Bruna. Não que as mulheres não tenham muito, pelo contrário, elas têm muito. Mas são eles que vão conduzir essa igreja. Não quando eu sair, mas no caminhar da igreja de Bonito. Então, que nós possamos orar muito pela vida deles, para que eles possam estar fortalecidos. Porque batalhas virão, muitas lutas virão, saibam disso. Mas eles serão o sustento da igreja e do lar de vocês.
Então, vamos lembrar de estar orando pela vida deles, né? Eu vou fazer a oração para nós encerrarmos, tá? Pai, mais uma vez, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Pai, pela vida desses servos, Pai, que o Senhor possa alimentá-los, enchê-los do seu Espírito ainda mais, Pai, para que não recaia sobre eles nada, Pai, que possa impedir que eles realizem a sua obra, Pai. Enche eles, Pai, da sua palavra, enche eles do seu Espírito, Pai, para que eles possam conduzir a igreja de Bonito, que eles possam conduzir, Pai, as suas vidas, Pai, o seu lar, os seus filhos, Pai, a sua casa, porque eles são sacerdotes seus, Pai, e eles têm o poder, Pai, que o Senhor transferiu para eles, Pai, como homens, como líderes, Pai, e que eles possam realizar a sua obra. Pai, eu quero te pedir pela igreja de Bonito, Senhor, fortalece ela, Pai, cria nela, Pai, um vínculo, Pai, de amor, de paz, Pai, de gozo, Pai, para que todos possam ser renovados e que nós comecemos, Pai, um novo tempo, Pai, a partir de agora. Senhor, eu quero te pedir, Pai, porque eu confio na sua obra, Pai Redentor. Pai, porque o Senhor se deu na cruz por nós. E, Pai, se o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode fazer muito mais, Pai. E nós cremos nisso. É isso que eu te peço, Pai, por cada um aqui presente. Abençoa, Pai, as suas famílias e dê a condição, Pai, para que todos, Pai, possam ter dias maravilhosos daqui para frente e reconhecer a obra redentora que o Senhor fez sobre a vida de cada um, Pai. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, está encerrado o nosso culto de hoje. Obrigado pela presença de todos. Até o próximo domingo.